nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91, 10 e 11. Muito gratos aqui a Cátia Albuquerque de Caruaru, Pernambuco, que está trazendo para nós este lindo verso, e com ela um grande número de pessoas que nos acompanham no Reavivados por Sua Palavra, o nosso canal lá no YouTube, Reavivados por Sua Palavra, NT, no finalzinho. NT é importante porque é o canal oficial da Novo Tempo. Então queremos mandar um abraço para esses 300 mil inscritos que estão conosco aí, que propagam também a palavra de Deus através do compartilhamento, né, deste canal e do programa do dia. Cada dia um capítulo diferente no programa que nós fazemos aqui. É um processo mundial da Igreja Adventista pela segunda vez já, e nós já estamos indo para terminar o livro, né? De novo. Eu peguei em Lucas 22, fui até 21, completamos a Bíblia, e agora a gente está indo para uma nova etapa aqui para fecharmos até janeiro toda a Bíblia, para aqueles que estão acompanhando lá desde Gênesis, né? Vai ser uma alegria muito grande. Nós queremos mandar um abraço especial também para você que está no NT Play, ali há vários conteúdos diferentes. Um abraço também para você que está todos os dias conosco na telinha, às 6 da manhã, às 3 da manhã, e eu tenho certeza que você tem desfrutado desta bênção. Todos que estão lá no YouTube formam uma grande família. Tem aqui alguns nomes, algumas pessoas que o Edu Paraná, aqui, que se emocionou com o capítulo 20 também aqui de Atos, né? A Cris Parrijo também se emocionou, olha que beleza. Uma boa semana para todos, um bom dia. A Cristina Frota Nunes, diga lá de onde você é, né? Qual é sua cidade, seu bairro. O Elmo Vieira também, um grande abraço. Olha quanta gente boa aqui, tem muitos nomes aqui. Todos os dias nós temos aí mais de 100 pessoas que fazem seus comentários também. Olha, faça seu comentário ali, são muito bem-vindas as suas palavras. Nós estamos estudando hoje o capítulo 11 de Coríntios, ou a primeira carta aos Coríntios, e Paulo vem falando aqui sobre um assunto muito importante, sobre a ordem na igreja. Nós vamos ver este tema bem bonito, bem especial, logo após o intervalo. Mas antes eu quero oferecer para você esse curso bíblico, e vai ser aqui nessa câmera, esse curso bíblico Ensinos de Jesus. É gratuito, você liga para este número aqui, faz seu cadastro e recebe aí gratuitamente essas lições. Se você preencher aqui no final, tem aqui algumas perguntas, né? Cadê aqui a página? Você preenche aqui no final, você manda pra gente, você vai receber um bonito DVD. Então anote esse número para você compartilhar com os amigos também, para que eles possam estudar a palavra, né? Seja um missionário. Assim como também lá no YouTube você pode compartilhar e pedir para os seus amigos compartilharem também a palavra de Deus. Isso é muito importante. Se você quiser se tornar um anjo da esperança para apoiar este ministério da Rede Novo Tempo, aqui está um número telefônico também, basta você ligar e vai ser muito bem atendido. Ok, então aqui 3 assuntos importantes no capítulo 11, as mulheres orando e profetizando, depois o egoísmo nas reuniões de comunhão e os abusos na ceia do Senhor. São 3 tópicos importantes que Paulo aborda para a igreja, né? Importantes para a igreja daquela época, com princípios também para a nossa igreja hoje. Depois do intervalo, a gente volta então com o capítulo 11. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, e nós vamos estudar o capítulo 11 hoje. Já dei uma pequena introdução, 3 temas, 3 manifestações de confusão na igreja, 3 coisas estavam acontecendo que não poderiam acontecer na igreja de Corinto. A primeira delas era em relação às mulheres,
e o papel das mulheres e dos homens também na igreja, mas especialmente das mulheres. O segundo problema que estava acontecendo era daquelas reuniões ágape, não é? Daquelas refeições em grupo, e quão importante isso é hoje também, né? Os padlacks que fazemos na igreja, junta panelas, né? Hoje, mas eram refeições do amor, elas tinham esse objetivo de unir a igreja. Como você sabe, não havia uma igreja formal, né? Ali a cruzinha em cima, tal, uma capelinha, isso não havia naquele tempo. O que havia eram as casas das pessoas que cediam seus espaços para os cultos. Eles se reuniam em cavernas também, em outros lugares, debaixo de árvores. Eles faziam sempre esse tipo de reunião, não num lugar específico, né? Alguns iam na sinagoga, mas de repente as sinagogas começaram a expulsar os cristãos que faziam ali algum tipo de trabalho. Mas então, o que fazer na igreja sobre essa questão, né? Os almoços ou as reuniões ágapes, né? De amor, de confraternização, de fraternidade, não estavam bem entendidas, e finalmente uma coisa estava ligada à outra, a ceia do Senhor, né? Havia abusos na ceia do Senhor, a má compreensão. A igreja está vivendo momentos difíceis, e Paulo aqui começa dando um elogio, né? No verso 2, que praticamente começa esse tema, né? O 1 está mais ligado ao capítulo 10. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Tradições não eram as tradições judaicas, né? Eram as tradições dos ensinos de Paulo. Paulo havia ensinado, portanto, o correto, e ele elogia, mas ele só começa com elogio, porque agora vem uma porção de orientações bastante, podemos dizer assim, bastante duras, não é? Bastante complicadas aqui. Mas ele começa dizendo assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem. Ele vai colocando as coisas no lugar. A igreja, como é que tem que funcionar? Bom, pela redenção, é o primeiro tópico aqui, depois de criação, depois da natureza. Pela redenção, Cristo é o cabeça de todos os homens, ou de todo homem. Aqui ele está se referindo ao homem. E o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Para que a igreja possa crescer, para que qualquer empreendimento, possa crescer, é importante ter hierarquia. Ter hierarquia. No plano da salvação, Deus se torna o Pai, Cristo, o Filho, e o Espírito Santo, o facilitador. Então, no plano da salvação houve hierarquia, mas não são três deuses diferentes, não, um Deus, uma divindade só, mas com papéis diferentes, e esses papéis foram assumidos. E na hierarquia da salvação, Deus está aqui, Deus é o cabeça de Cristo, no plano da redenção. Então, aqui ele vem dizendo, cada um tem o seu papel, e dentro da igreja as coisas também devem funcionar assim. Como a igreja era a única entidade, praticamente, era a única entidade do governo romano, ou que estava debaixo do governo romano, que abraçava todos, que aceitava todos, escravos, idosos, crianças, pobres, ricos, mulheres, e valorizava todos. Não como o mundo romano fazia, o mundo daquela época, mas valorizava todos. Então, a igreja era a única instituição que fazia isso. Então as pessoas vinham para dentro da igreja e aí vão para o outro lado da liberdade. Temos liberdade de fazer qualquer coisa. Não tem liberdade de fazer qualquer coisa. Então aqui ele vai explicar um pouco essa questão de cobrir a cabeça com véu, de não ter véu. O homem não tem véu, o homem não cobre a cabeça, corta o cabelo, a mulher não corta o cabelo e tem o véu. Por que tudo isso? Então agora vamos fazer nossa igreja viver assim? Não. Então, é um problema bastante local que tinha que ver com a igreja e a sua respeitabilidade. Aqui dentro da igreja cristã, mulheres são iguais a homens, mas tem hierarquia. Tem hierarquia. Porque se a gente está falando sobre liberdade cristã e tal, aqui nos capítulos anteriores, capítulo 1, 10, né? Capítulo 8 também sobre essa liberdade, e Paulo também sobre liberdade de aceitar ou não o salário, né? E a importância de se dar um salário, um pagamento para aqueles que vivem do Evangelho, pregam o Evangelho. Então essa questão da liberdade tem que ser bem entendida, porque liberdade não é o que eu quero fazer e ponto.
Havia mulheres que praticavam essas cerimônias, eram prostitutas cultuais, prostitutas de cultos. E essas mulheres se apresentavam diante de qualquer lugar com cabelos curtos e sem véu. E elas já estavam dizendo quem eram assim. E na igreja, a igreja estava começando, as reuniões da igreja, na casa das pessoas, as mulheres tinham um papel importante porque elas profetizavam também, e Paulo nunca proibiu as mulheres de profetizarem. De profetizarem, não. E elas tinham o seu direito de falar, mas tinham que falar ou orar. Então, a igreja cristã, ela tinha espaço para a mulher orar e profetizar. E profetizar não quer necessariamente dizer pregar, mas é uma mensagem que recebi direta de Deus e passo. Então, ela deveria cobrir o seu cabelo, não o rosto todo, não era uma burca, mas cobrir o seu cabelo. Isso era um sinal de submissão a Deus e ao esposo. E é uma coisa muito bem-vinda. Ela jamais poderia ser considerada como uma prostituta cultual, se ela fizesse isso. Então, eu entendo muito bem essa questão dos direitos da mulher, de exigir direitos em lugares onde eles não são dados. Eu entendo bem essa questão. E eu acho que as mulheres têm esse senso de igualdade do homem, não tem problema nenhum. Só que nós não podemos querer aplicar a nossa sociedade para aquela sociedade daquele tempo. Aqui tem um ponto importante: o respeito para a sociedade onde você está vivendo. O respeito para as normas onde você está vivendo. Há pessoas que querem mudar todas as normas cristãs, porque agora somos na liberdade. Eu tenho assim algumas interrogações sobre alguns projetos missionários que algumas igrejas fazem, né? Um deles, por exemplo, são os pequenos grupos, né? As igrejas que se tornam casas, ou as casas que se tornam igrejas. Quando a gente diz que uma casa se torna igreja, é porque alguém mora ali, alguém vive naquela comunidade e faz da sua casa um centro de estudos e tal. Mas hoje a gente quer alugar casas em lugares onde ninguém mora, para ficar fechado o tempo todo e não ter ninguém morando e ser uma igreja. Não podemos fazer isso, mas não com o intuito de ser uma home church. Home church é uma coisa muito maior, muito mais profunda. Então, às vezes a gente quer implantar alguma coisa assim, dessa forma. Não é? Oxalá tudo dê certo, tudo dê certo. Mas a gente tem que ter certos cuidados, essas novidades e tal. Então, aqui, por exemplo, na questão, nós temos uma bandeira feminista hoje. Bom, se a igreja é um lugar onde as mulheres e os homens são vistos como iguais, não tem bandeira, não poderia ter bandeira. Não tem bandeira racial, não tem bandeira de gênero, não tem bandeira de nenhum modo. A igreja é a igreja e todos têm que colaborar. Estamos fazendo alguma coisa errada, entra Paulo aqui. Não é Paulo dar uma elogiada e avisar: olha, gente, está tudo errado aí na igreja. As mulheres não estão tendo um bom comportamento se agem assim. Elas podem orar, elas podem profetizar, mas coloquem esse chale no cabelo para diferenciarem. Isso é um problema local. Agora a gente não vai pegar esse problema aqui, vai querer que toda mulher use chale na cabeça. Aí também não tem sentido hoje. Se vê uma mulher com cabelo mais curto ou não usa nada na cabeça, não é costume, não quer dizer nada se ela tem ou não tem um véu. Hoje não. Mas aqui o véu era um sinal de submissão. Era um sinal de submissão. No Senhor, todavia, verso 11, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. E até ele diz assim: a mulher veio do homem, mas hoje o homem veio da mulher. A mulher veio do homem porque Deus tirou a costela de Adão e fez a mulher. Só que hoje, a gente vem da mulher. O homem vem da mulher. Então, é muito sério isso que ele diz aqui no verso 11. Nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Hoje nós queremos uma independência total, quebrando esse princípio de Deus. São dependentes um do outro. Como o homem gerou a mulher, né? O Deus gerou a mulher através do homem, costela, e hoje nós somos gerados pela mulher. É bem intrigante isso. Aí tem o egoísmo das reuniões. Eu já dei uma introdução. Aí tinha aqueles almoços lindos com as pessoas, deveria ser assim. Mas o pobre estava passando fome enquanto o rico trazia muita comida.
as panelinhas começavam a surgir ali, e não é para isso, é para que fosse uma reunião de confraternização, e Paulo chama atenção para isso. Paulo chama atenção para isso e diz: olha, vocês estão comendo errado, vocês estão fazendo errado, então vocês têm que sentar juntos, repartir a comida, olhar o pobre que não tem. Então virou uma reunião de ostentação, está errado. Nós temos junto a panela, ou tínhamos, que as pessoas levavam cada um a sua comida e tal, e a gente comia comida de todo mundo comia a comida dos outros, não tem problema nenhum. Então essas reuniões eram para servir de unidade, ou para criar unidade, e estavam afastando as pessoas. E a última era o egoísmo, então, nas reuniões de comunhão, que não é para isso. E sim, porque ao comer, diz cada um, toma antecipadamente sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Quer dizer, alguns estavam usando bebida alcoólica, estavam se embriagando em reuniões de ágape, amor, egoísmo. E a última parte fala dos abusos na ceia. A ceia tem que ser um lugar, primeiro, fazer isso em memória de mim, A gente tem que olhar para trás. O que foi feito na cruz? Em memória de mim. Depois, a Bíblia diz aqui que a gente deve olhar para frente. Isso é muito importante, por isso, aquele que come o pão, verso 27, ou bebe o cálice, indignamente será réu de corpo, do sangue do Senhor. Olhar para frente. Não é esse o verso que eu quero ler. O verso que eu quero ler é o outro aqui, é o 26b, que olha: anunciais a morte do Senhor até que venha. É esse o verso que eu queria ler. Olhar para frente. Então, eu olho para trás, em memória de mim, o que Cristo fez por mim na cruz. Aqui o verso 26b, segunda parte, diz: anunciais a morte, participando, beber o cálice, comer o pão, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Olhar para frente, volta de Jesus. Aí o verso 27, sim, olhar para dentro, será réu do corpo e do sangue de Cristo, aquele comer o pão indignamente. Olhar para dentro, fazer uma análise. E eu quero dizer uma coisa aqui bem clara: ceia do Senhor é só para pecadores, não é para pessoas santas, puras, perfeitas, porque não há pessoas dessa forma. Então, aqui eu tenho que olhar para dentro. E, finalmente, eu tenho que olhar ao redor. Porque se nós julgássemos, verso 31, a nós mesmos, não seríamos julgados. Quem julga a si mesmo? Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados como com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Eu olho para trás, eu olho para trás a morte de Cristo, olho para frente a volta de Cristo, olho dentro de mim e me examino. É uma reunião para reflexão. E, finalmente, a ceia é para olhar ao redor, uns pelos outros. Esperai uns pelos outros. Esperai uns pelos outros. Então, esta visão importa 3 coisas. Mulheres são muito bem-vindas. Nós não precisamos fazer movimentos. Agora, no Brasil, na América do Sul, as mulheres vão ser ordenadas anciãs. Isso é um respeito tremendo. Alguma coisa que vem no seu tempo. Não vamos discutir se está atrasado, se não importa. Está aí, para a gente usufruir. Entende? Há mulheres líderes tremendas. Se fosse no tempo de Paulo, tinha que usar o véu. Hoje não precisa usar o véu. Mas há uma submissão, há uma hierarquia. E temos que respeitar essa hierarquia. Então, as reuniões egoístas, reuniões para dar unidade ou para provocar unidade e provocavam dissensões. Grupinhos, os ricos comiam num canto, os pobres ficavam olhando e babando ali porque não tinham o que comer. Não, a igreja cuida de todos. A igreja cuida de todos, essa é a beleza da igreja. E, finalmente, a visão correta da ceia. Vamos orar? Pai querido, este capítulo nos fala dos problemas de Corinto, dos coríntios, que tinham uma confusão em relação à mulher, posição da mulher, aos trajes da mulher,
e precisavam se adequar também à mesa dessas refeições da ágape e com respeito à Santa Ceia. Nós também temos ritos, temos costumes e precisamos respeitá-los, para que o Evangelho possa progredir, para que as pessoas possam ver unidade em nós. Então, que não haja bandeiras dentro da tua casa, Pai. Que a única bandeira seja aquela ensanguentada por Cristo Jesus no Calvário. Abençoe a cada um de nós, nossas necessidades mais profundas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na TV continua a música e o resumo, e aqui no YouTube somente o resumo. E a gente se vê amanhã. Um abraço. Na noite antes de sua morte, Jesus se reuniu com seus discípulos para jantar. Ele sabia que estava chegando a hora de sua crucificação e que não tinha mais muito tempo com seus amigos. Por isso, essa última ceia com eles era muito importante. Durante o jantar, Jesus pegou em um pedaço de pão e um copo de vinho e os distribuiu aos discípulos. Ele explicou que o pão representava seu corpo, que seria dado por eles. O vinho representava seu sangue, que seria derramado para trazer a salvação aos homens. Ao final da ceia, Jesus ordenou que os discípulos repetissem essa cerimônia como uma forma de lembrete do Salvador. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. A igreja cristã primitiva passou a celebrar a Santa Ceia regularmente, tanto que durante o século I e a primeira parte do II, os primeiros cristãos descreviam esta cerimônia como a festa do amor, que lembrava o amor de Cristo representado através de seu sacrifício. 2000 anos se passaram desde a primeira Santa Ceia e ainda hoje cristãos por todo o mundo continuam a celebrar a ceia que Jesus instituiu. Porém, é interessante notar que no capítulo 11 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele fala sobre a data de validade da Santa Ceia, ou seja, ela não deverá ser praticada para sempre. No verso 26, ele declara: porque toda vez que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Perceba que, embora a Santa Ceia fale da morte de Cristo, ela ao mesmo tempo lembra que o cristianismo não adora um Deus morto. A ressurreição de Jesus é uma verdade tão importante quanto a sua morte. E se a Santa Ceia é para lembrarmos dele, em breve não precisamos mais dela, pois ele retornará. E então o que era saudade se transformará em alegria. O simbolismo se encontra com o real. E uma grande ceia será realizada não somente com os 12 apóstolos, mas com todos os discípulos que seguiram a Cristo nesta terra.